Quero saudar meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudando também meus amigos e amigas, ouvintes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e a saudação também para vocês. Se você recebe, dá aquele amém bem firmado, né? Amém. Uma confirmação espiritual. E em tudo que nós recebemos de saudação, e em tudo também que a gente recebe de que é bom, a gente realmente se de confirmar com o amém, né? Se você recebe um bom dia, bom é confirmar com amém. A pessoa deseja um bom dia, aí você, amém. Seja um bom dia, seja uma boa tarde, né? Uma pessoa fala uma coisa boa para você, deseja alguma coisa boa para você, você, amém, né? Na Bíblia tem várias saudações, tem a paz do Senhor, tem a paz de Deus, graça e paz, né? Deus abençoe e outras saudações, né? Mas a confirmação é uma só, é amém. Então, em todas as saudações, a gente recebe com amém, né? É só uma confirmação espiritual que é o amém. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para a vinda para Deus, estou realmente aqui a gravar esse vídeo hoje. Estamos na data hoje, nós hoje estamos na data 22 de março, né, 2026. A última gravação que eu fiz foi no mês de janeiro. Esse ano realmente são duas gravações que eu estou fazendo, né? Para a honra e a glória do nosso Deus. Então eu gravo quando eu sinto de gravar. Eu não gravo, eu não faço vídeo para me engrandecer, nem para me gloriar, não. Eu faço vídeo para levar a mensagem de Cristo Jesus aonde chegar, né? Através de meio de comunicação, através dessa inteligência que Deus deu ao homem, né? E a gente leva a mensagem de Cristo Jesus para o lugar que a gente não pode ir, não tem condições, ou mesmo não conhece, né? Aí a gente chega, né? As pessoas e ouça realmente a nossa pregação dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então esse é o meu prazer de evangelizar. Aqui realmente onde eu resido, na cidade que eu resido, eu faço pregação da palavra de Deus, né? Graças a Deus pregando a palavra de Deus. E então tem o canal do YouTube, né? Que eu agradeço a Deus primeiramente. E segundo também a todo o povo do YouTube e das redes sociais. Que nos dá realmente, graças a Deus, nos dá esse privilégio, né? De a gente realmente evangelizar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. E a gente ora por todos eles, entrega tudo nas santas mãos de Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para a palavra de Deus, eu quero ler uma passagem bíblica, né? Para a honra e a glória do nosso Deus, para a gente realmente meditar. A palavra de Deus a gente não é só de ler e nem só de ouvir, mas a gente medita e pratica, né? E o Senhor diz, praticais a minha palavra, né? Às vezes realmente as pessoas ouvem, a pessoa até examina a escritura, mas não pratica. O importante é praticar, né? O nosso Deus ele se alegra quando nós conhecemos a verdade e praticamos a verdade, né? Glorificado seja o Jesus. E a verdade é o Senhor Jesus. Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Amém? Nós temos que estar na verdade. Nós que somos cristãos, devemos estar na verdade, meu irmão, minha irmã. Independente de religião, né? Esse negócio de religião realmente não agrada a Deus. É bom que cada um medite bem isso. Não seja religioso, né? Não seja religioso. A Bíblia nos ensina a gente servir a Deus, né? A gente está no seu santo evangelho, que o evangelho é um só, né? É um só o evangelho. Então são muitas religiões por aí afora e cada um segue uma doutrina de um jeito, uma doutrina de outro, né? Então isso não agrada a Deus, né? A religião tem que estar fora do nosso pensamento. Se você faz parte de uma congregação, mas esteja no pensamento do Evangelho de Cristo Jesus, amando seus irmãos independente de religião, né? Amando a todos, né? Recebendo a todos. Aquele que visita onde você faz parte, você recebe ele com amor, né?
recebê-lo com carinho, receber como seu irmão em Cristo Jesus. Não fazer diferença, né? Amém? Então, esse negócio de religião não agrada a Deus, né? Glorificado seja o nome de Jesus, e nem tampouco salva. Que salva é o Evangelho, é Cristo Jesus. Então nós devemos seguir, né? Seguir a Jesus, né? Glorificado seja o nosso Senhor. A palavra dele também diz: sejam meus seguidores. E até o apóstolo Paulo também esclarece bem também para nós, quando ele disse que fosse também seguir a ele, né? Glorificados sejam imitadores, de imitar realmente o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, né? Porque essa imitação é uma imitação boa, uma imitação da verdade da palavra de Deus, né? De praticar os seus caminhos, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao versículo bíblico, a palavra de Deus aqui. Vamos aqui com a leitura no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 26, e a gente, começando aqui no versículo 36 em diante, né? Mateus, capítulo 26, começando no versículo 36, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diz, no texto bíblico diz, Jesus no Getsemane, no Getsemane, desculpa eu não sei pronunciar bem essa palavra, mas você entende, principalmente você que é evangélico sabe. No Getsemane. Então diz aqui, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, né? E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Ou seja, no conhecimento melhor, bem mais esclarecido, quando aqui diz além, então provavelmente é assim, eu vou ali orar, né? Um conhecimento melhor, para mim mesmo um conhecimento melhor assim, né? Glória a Deus. Então, eu creio que o Senhor Jesus, ele deve ter dito, eu vou ali orar, né? No versículo 37 nos diz, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. No 31 diz, então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficais aqui e vigiais comigo. Versículo 39 nos diz, e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse a Pedro, então nenhuma hora podes vigiar comigo? Versículo 41. Vigiais e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42 nos diz, e indo a segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem o beber, faça-se tua vontade. E no versículo 43 nos diz, e voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Versículo 44. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45 nos diz, então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe, dorme agora e repousa, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 46. Levantai-vos, partimos, e que é chegada o que me trai. Levantai-vos e partimos, e é chegada a hora o que me trai. Glorificado seja o nome de Jesus. Nessa leitura nós aprendemos, né? E, como eu digo, sempre quando eu evangelizo eu mostro bem claro que a gente não tem só que ler
nós temos também que meditar o que a palavra está dizendo, porque a palavra fala conosco. Aqui realmente mostrando o que Jesus sentiu, né? Ele, filho de Deus, mesmo ele estava aqui em homem, mas ele era santo, 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 né? Ele aqui em carne como homem, mas ele nunca pecou, né? Foi um homem santo, glorificado seu santo nome. Amém? E santo, santo ele é para sempre. Então, vemos aqui que enquanto ele viveu aqui nesse mundo, ele passou os momentos difíceis, como filho de Deus, mas viveu realmente momentos de angústia, de dor, de sofrimento, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Quando aqui no versículo 37 diz, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Você vê realmente como se tem angústia dentro de nós, né? Jesus também passou principalmente de angústia, de dor. Havia uma coisa que não está para acontecer, e muitas vezes, né, o mesmo aconteceu, e a gente fica angustiado, fica com o espírito assim, né, aquela angústia dentro de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. E no versículo 38 que diz, então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficais aqui e vigiais comigo. Glorificado seja o Jesus. Veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo realmente ele sentiu também o que a gente sente também. Quantas vezes a gente não está dessa maneira. A gente está passando momentos difíceis, seja em que for, seja na enfermidade, seja em tribulação, seja problema de família, né? E muitas vezes a gente realmente passa por esses momentos, a ver uma mãe com um filho, um pai com um filho, né? Ou um filho mesmo com os pais, né? A gente passa até realmente com o nosso próximo, o nosso conhecimento, a gente vê uma pessoa sofrendo, passando por um momento difícil, né? E a gente realmente sente esses momentos difíceis, coisas que são impossíveis para nós a gente resolver. Muitas vezes a gente fica realmente angustiado, né? Glorificado seja Jesus. Mas aqui nós vemos que Jesus também passou por tudo isso, mesmo sem ser pecador, né? Nós passamos porque nós somos pecador, né? Nós temos motivo de passar, porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós somos falhos, somos desobedientes, né? Por mais que a gente procure o caminho de seguir o Senhor Jesus, mas sempre a gente tem desobediência, sempre a gente peca, porque aquele que não é pecador e que não peca está mentindo. Agora, quando a gente procura ser um pecador remido, a gente peca, a gente erra em alguma coisa, mas a gente vai aos pés do Senhor, pede perdão e segue em frente, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então aqui realmente nos mostra bem claro. E no versículo 39, que ele diz, indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse versículo 39 nos dá um ensinamento, meu irmão, minha irmã, e até você, prezador da palavra de Deus, se você ora, de a gente naquilo que nós estamos passando, a gente não pedir a nossa vontade, mas dizer que seja a vontade primeiro do Pai. Amém? Porque a nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. E Ele sabe de cada um de nós, do nosso sofrimento, da nossa dificuldade, né, das nossas angústias, da nossa dor, de tudo Ele sabe, né? Então, quando nós oramos, não tem que dizer, meu Deus, eu quero que tu faça assim, eu quero que tu faça assim comigo. Não, primeiro seja a sua vontade, né? Nós queremos que o Senhor faça o que nós precisamos, mas a gente pede primeiro a vontade dele, porque Ele sabe o melhor para a gente. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, porque o tempo é dele. Então, por isso que nas orações nós devemos pedir, não pedindo pelo nosso querer, mas o querer do Senhor. Amém?
A Bíblia nos mostra bem claro isso. Nessa passagem bíblica tem outra passagem bíblica também que mostra também sobre isso. E a gente realmente pedir primeiro ao nosso Deus em tudo, no momento difícil que nós estamos passando, e também se a gente vai realizar alguma coisa, se a gente vai fazer uma viagem, tudo que a gente for fazer, Senhor, você é primeiro a tua vontade. Antes da gente fazer aquilo ali, ou querer realizar aquilo ali, a gente antes de realmente orar ao Senhor, pedir permissão a Ele, né? Seja a tua vontade, Senhor. Amém? Glorificado. Veja que Jesus aqui, Ele não fez por conta própria dele, né? Ele realmente disse, né? Deixa bem claro aqui, indo um pouco diante, prostou-se sobre o seu rosto. Quer dizer, ele se ajoelhou-se e colocou realmente o rosto no pó, né? Na terra. E ali ele orou ao Senhor, né? Glorificar seu santo nome. E ali ele orou ao Pai. Para quê? Para que ele pudesse ter força, pudesse realmente aquela angústia que estava dentro dele, aquele momento difícil que ele estava sentindo, fosse dele suportar, né? Então nós também, meu irmão, devemos aprender. Momento difícil que a gente está pensando, no momento que a gente está até chorando, derramando nossas lágrimas, a gente ir aos pés do Senhor, para Ele nos consolar, nos confortar, nos dar força, para a gente realmente seguir, né? Porque se não for assim, por nós mesmos, a gente não vence só, né? Todos os dias a gente só vence com Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Glorificado seja o santo nome, né? E aqui no versículo 40 nos diz: e voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então, nenhuma hora podes vigiar comigo? Você viu como é que a gente é fraco? O Senhor Jesus realmente ali mandou eles ficarem ali, né? Vigiando, ou seja, acordado, né? Alerta, né? Enquanto ele ia orar. Mas às vezes que nós somos fracos, somos falhos, né? O cansaço, os problemas da nossa vida, e muitas vezes faz a gente realmente até adormecer, né? Às vezes até dentro de uma congregação, quando a gente vai congregar, às vezes realmente vem aquele enfado tão grande, aquele sono tão grande, que a gente dorme até no culto, né? Em vez de estar vendo o culto, vem aquele mal, né? Aquele desânimo, e a gente quando está dormindo. Isso pode acontecer, né? Então a gente tem que orar. Antes a gente ora, pedir ao Senhor para que essas coisas não aconteçam. Então vejamos que aqui realmente o Senhor Jesus deixou realmente eles ali para enquanto ele orava, mas quando chegou encontrou eles o quê? Quando aqui fala adormecido, quer dizer, encontrou eles dormindo, né? Glorificado seja Jesus. No versículo 41 nos diz: vigiais e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí. É preciso, meu irmão, minha irmã, a gente ter muito cuidado, porque o inimigo de nossas almas, todos os dias, todo momento, ele está de redor, procurando a quem tragar, né? Aqueles que realmente fazem a vontade dele, não é porque ele é bom, mas ele deixa, sabe que está fazendo a vontade dele. Mas nós que somos cristãos, ele faz tudo para que a gente perca a comunhão com Deus, para que a gente desanime no caminho do Senhor. E é preciso ter muito cuidado com isso. Às vezes vem as tribulações, vem a enfermidade, vem isso e vem aquilo, vem problema de família, vem né? E às vezes você ora e diz assim, eu oro tanto, mas só vem tribulação, só vem isso e aquilo. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Porque aí é onde o inimigo trabalha, para que você realmente desanime do caminho do Senhor. Como muitos têm realmente saído do caminho do Senhor por causa disso. Porque não aguenta a tribulação, não aguenta os momentos difíceis que está passando, né? Porque realmente a fé fraca, né? Pode realmente a pessoa desanimar dos caminhos do Senhor, né? Porque até o Senhor consente a gente passar um momento difícil, porque Ele prova nós como o ourive prova o ouro. Então, a gente sabendo disso, os momentos difíceis cada vez mais se pegar com o Senhor, cada vez mais a gente glorificar o nome de Deus, cada vez mais a gente ir ao culto, cada vez mais a gente está orando, está louvando ao Senhor. Amém? Mas que vem desânimo, vem muitas coisas para a gente realmente cair do caminho do Senhor, sair do caminho do Senhor. Então é preciso muito cuidado. Aqui está falando realmente aqui, o que o Senhor mostrou aqui, eles dormiram, né? O Senhor foi orar e eles dormiram. Então ele disse, vigiai e orai.
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é. Né? Se a gente não tiver cuidado, a carne domina o espírito. Se der brecha realmente ao inimigo, ou seja, der uma brecha para pecar, né? Fazer alguma prática de pecado, o inimigo ali já entra e já procura fazer as suas maus obras. Então precisa a gente ter muito cuidado, né? Para que isso não aconteça. Momento difícil vem, dificuldade de muitas vem, né? Desânimo, muita angústia, né? Você vê até o Senhor Jesus passou por isso. Mas o que ele foi fazer? Como foi que ele foi vencer e pedir fortalecimento? Em Deus, foi orar. Deus nos ensina, a gente no momento da nossa vida, a gente realmente não tem, que a gente está realmente se desesperando, não é? Reclamando, mas a gente vai aos pés do Senhor. Veja que Jesus aqui, ele não reclamou, ele foi aos pés do Senhor, do Pai, e orou. E disse ao Senhor, olha, se for possível, né, esse cálice não passe de mim, seja a tua vontade, né? Glorificado seja Jesus. Então nós oramos, Senhor, seja a tua vontade na minha vida, né? Estou clamando a tua misericórdia na minha vida, mas tudo, Senhor, seja a tua vontade. Me sustenta. Então a gente vai nessa oração ao Senhor pedindo a sua misericórdia, né? Amém? Mas que tudo seja a vontade dele. Glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 42 nos diz, indo a segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mais uma vez, ele falou novamente, pela segunda vez na sua oração com o Pai, pedindo fortalecimento, né, ao Senhor. Mas mesmo que ele fosse passar, mas o Pai estivesse ali com ele, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E versículo 43 diz, e voltando achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Então muitas vezes a gente está até orando, e muitas vezes a gente vê o cansaço, a luta, a gente até adormece, né? Adormece. Isso também acontece porque aqui realmente nesse mundo nós vivemos realmente no enfado, né? A luta grande, né? As tribulações, e a gente fica muitas vezes realmente na nossa vida enfadado, cansado, né? O corpo com aquele enfado. Então, isso vem um desânimo, né? E se a gente não tiver cuidado, até o espírito realmente recebe essa fraqueza, né? Então, por isso que a gente tem que realmente estar orando, pedindo ao Senhor fortalecimento, força, né? E a gente está na palavra de Deus para alimentar o espírito, para que o espírito realmente esteja fortalecido para dominar a carne. Porque se a gente tiver cuidado, a carne domina o espírito, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. E no versículo 44 nos diz, e deixando de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, né? Então veja que o Senhor não orou só uma vez. E naquele momento que ele ali estiveram, e o Senhor mandou os seus discípulos ficar ali vigiando, ele orou 3 vezes. Ele foi a primeira vez, voltou, foi a segunda, orou e voltou, e foi a terceira, orou e voltou, né? Então por isso nos mostra realmente esse ensinamento da palavra do Senhor, para que a gente também não seja também de esquecer de orar, né, meu irmão? Esteja sempre orando. No período do dia, no período da noite, você se levanta de madrugada, ore, né? Antes de dormir, ore. E no período do dia, o momento que sentir realmente, todo momento que você sentir de orar, ore. Porque tem gente que só ora de noite, quando vai dormir, ou então não levantar, né? Mas nós não devemos só orar 2 vezes, mas quantas vezes a gente sentir de orar, a gente orar, né? Quanto mais a gente orar, melhor será, né? Como em Efésios deixa bem claro para nós no capítulo 6, né? A gente encontra realmente essa passagem. Quanto mais orar, será melhor. Por quê? Porque a gente orando, o Espírito está se fortalecendo no Senhor. O Senhor está realmente nos dando força, né? Nos dando paciência, paz, né? Tudo que nós precisamos, né? E o inimigo, ele se afasta. E quando a gente ora, o inimigo se afasta. O inimigo não gosta de oração,
né? Ele não gosta nada de Deus, então tudo que a gente faz a vontade do Senhor, nós estamos nos fortalecendo e o inimigo está se afastando de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Até você, ouvinte da palavra de Deus, você que não se converteu, né? É um conselho que eu dou, ore também ao Senhor. Você quer deixar o vício, você quer realmente uma pessoa que quer servir a Deus, procure realmente orar, pedir a Deus, né? Amém? Peça a Deus também sabedoria, leia a Bíblia, né? É para todos, a Bíblia é para todos nós. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, para que um dia também você sirva ao Senhor. Amém? Esteja na santa palavra do nosso Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Então aqui no versículo 45 também nos diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e reposa, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Né? Então ali realmente o Senhor orou 3 vezes, ele conheceu ali o cansaço dos discípulos, né? No seu dia a dia, e então ele falou para eles que eles dormissem naquele momento, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E ali ele deixou bem claro para os discípulos que a hora dele estava chegando, porque o Senhor ali ele sabia realmente já que o diabo já tinha realmente entrado no coração de Judas, né? Glória a Deus. E aqui no 46 diz: levantai-vos, partimos, e eis que é chegado o que me trai, né? Então, quando ele orou, quando ali realmente repousaram, os discípulos repousaram, que ele falou realmente para os discípulos que ali ele estava preparado, ele orou 3 vezes, ele estava preparado para o que vinha, né? Aí ele disse: vamos se levantar e vamos embora daqui, vamos embora, né? A leitura até aqui em nome de Jesus para a gente meditar. Então nós vemos, meu irmão, minha irmã, e preservador da palavra de Deus, que todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Todos nós passamos de angústia, de dor, de sofrimento, né? De muitas coisas, né? Nós que somos pecador, né? E o Senhor Jesus, sem pecar, passou também pelo mesmo momento. Por isso que o Senhor, ele nos perdoa, né? Ele está sempre ao nosso lado, está sempre nos consolando, nos fortalecendo pela sua santa palavra, não é? Porque ele sabe que nós somos fracos, né? Ele passou por tudo isso, mesmo sem ser pecador, né? Sendo filho de Deus. Mas ele passou por tudo isso que nós também hoje passamos, né? Nós pecadores nós passamos. Então ele conhece de nós, né? Ele conhece nosso pensamento, nosso coração, de toda a nossa vida, né? Ele conhece de tudo. Então só ele nos toca. Mas para isso, a gente tem que buscar ele também. A gente não se esquecer do Senhor. Quando aqui realmente os apóstolos chegam que está dormindo, né? Que ele disse a Pedro: nenhuma hora você vigiam comigo, né? Então isso significa a gente também. A gente realmente não passa o dia, né? Chega a noite e não procura orar, não procura se chegar a Deus. Então a gente se torna dormindo, né? Espiritualmente nós se torna dormindo. Entendeu, minha irmã? Então nisso realmente dá brecha ao inimigo. Veja que Jesus não deu brecha ao inimigo, né? Ele ali sentiu angústia, sentiu realmente um momento difícil, tristeza, né? Mas ele não deu brecha a ninguém, ele foi orar. Ele foi fortalecer cada vez mais, né? Se fortalecer cada vez mais no nosso Deus, no nosso Criador, né? Nosso Pai Celestial. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, nós só vencemos com Ele. Só vencemos com Cristo Jesus na nossa vida. Então, os momentos difíceis que nós tivermos, então a gente se pegar com Ele. Que tem gente que, em vez de se pegar com Jesus, fica se maldizendo, fica chamando apelido de bravo, fica chamando pornografia, achando que isso é tudo, que isso é bom. Não é. Cada vez que você realmente se aperreia e chama apelido de pornografia, você está chamando realmente o próprio demônio na sua vida. Então, acabe com isso. Então, se você realmente vive em momentos de dor, em momentos de angústia, dobre o seu joelho e clame ao Senhor, porque Ele está
pronto para socorrer qualquer um de nós, né? Principalmente nós que somos cristãos. Não tem realmente que reclamar, porque o Senhor não recebe, meu irmão, minha irmã, reclamação, né? A gente temos que clamar ao Senhor e não reclamar. Então, muitos reclamam da sua vida, porque é isso, porque é aquilo, porque estou assim, porque estou passando por isso, lá vai tal, né? Todos nós passamos um momento difícil. Se Jesus, que nunca pecou, ele passou, quem somos nós também para não passar? Agora é preciso que a gente saber que tem um Deus, né? Tem Ele que cuida de nós, está conosco, né? A palavra dele deixa bem claro que está conosco todos os dias. Amém? Então cada um que busca o Senhor, cada um que pratica a sua fé, né? Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, vencer o inimigo, né? O Espírito tem que estar fortalecido. E só fortalece ele na palavra, na oração, louvando ao Senhor, né? Indo realmente ao templo a cultuar, né? É louvar o Senhor, ali orar e ouvir a palavra, amém? Então fortalecer o Espírito. E quando vier os momentos, tem os tempos ruins, a gente está de pé em nome de Jesus, né? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa foi a palavra realmente de hoje. Esse vídeo realmente que Deus me inspirou pelo Espírito Santo para evangelizar para você e para todos aqueles realmente que ouvirem. Amém? Seja evangélico ou não. Amém? Importante realmente que cada um medite realmente em Deus, né? O que o Senhor quer é que nós realmente dê realmente lugar ao seu Santo Espírito morar em nós, né? Até o pecador mesmo, se ele ora, né? Se ele crê mesmo em Deus, o Senhor tudo pode fazer na vida dele, para transformação, porque a palavra de Deus ela é quem tem poder para transformar o pecador, né? Então, o pecador só se converte com a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, né, que converte o pecador, tira todos os pecados. E aí passa a ser uma nova criatura, como a palavra de Deus diz, né, e vai servir ao Senhor, né? Não é religião, não é por causa de religião, não é por causa disso que faz você ser crente, não. Crente é aquele realmente que se arrepende dos seus pecados em espírito de verdade para o Senhor Jesus, né? Ele é quem é a vida eterna, ele é quem é a salvação, ele é quem é o caminho para a gente reinar com o nosso Pai Celestial, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Agradeço primeiramente ao nosso Deus em tudo que Ele tem nos dado e concedido, né? Agradeço a Deus por esse momento que Ele me deu também e que venha outros momentos também para fazer outras gravações, tudo seja a vontade dEle, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a cada lar, cada família, cada servo e serva de Deus, aos amigos e às amigas ouvintes da palavra de Deus, aonde chegar esse vídeo, aí em suas mãos, seja no seu celular, seja no seu computador, seja aí realmente no seu aparelho de comunicação, que Deus abençoe a todos, que as bênçãos estejam sobre o seu lar, sobre a sua família, amém? Vamos orar em nome de Jesus, orar e ser grato ao Senhor, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai amado, por esse momento tão maravilhoso de gravar esse vídeo, meu Deus, para a honra e glória do santo nome, para ir até onde, Senhor Deus, seja alcançado. Eu não tenho nem condições, eu não tenho realmente conhecimento, eu não sei nem para onde é que vai, aos lugares, mas o Senhor realmente sabe de cada um de nós. Pai, muito obrigado, abençoa a todos, abençoa cada lar, cada família, cada teu servo e tuas servas, independente de religião. Vá ao encontro dos enfermos nos hospitais, Pai amado, que sejam curados. Visita, Senhor Deus, da criança da terceira idade. Também abençoa, meu Deus, as autoridades, os governantes, a medicina, Pai amado, que usa também para realmente restaurar a saúde de todos aqueles que necessitam. Pai amado, nos dá sabedoria, nos dá paz, conhecimento cada vez mais na tua santa palavra. Que abençoa a todos, meu Deus. Abençoa também todos aqueles que fazem o meio de comunicação. Que a tua paz esteja conosco. E assim, em nome do Santo Jesus, eu te agradeço e te peço que vive e reine para todos sempre. Amém? Glória a Deus, amém. Que Deus nos abençoe. Que as bênçãos do Senhor e do Espírito Santo esteja em cada um de nós. E até outra gravação em nome de Jesus.